Sem perca de tempo, queria que os irmãos abrissem Mateus, capítulo 13, versículo 44. A parábola do tesouro escondido, da pérola e da rede. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E pelo uso dele, vai vender tudo quanto tem e compra aquele campo. E encontrou uma pérola em grande valor. Foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou. Assim será na consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus entre os justos. Escandaliza-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser sua pátria e sua casa. Irmãos, nessa passagem está falando que existia um homem que ele estava passando, indo para sua casa, cansado, e encontrou uma coisa bem rara, que ele achou tão bom, mas tão bom, que ele vendeu tudo que ele tinha. Vendeu casa, vendeu carro, vendeu celular, vendeu computador, vendeu televisão, vendeu tudo, para comprar a área onde ficava aquele lugar. Irmãos, vocês venderiam tudo para ter a salvação? Vocês venderiam tudo para ter a presença de Deus? Porque as coisas que estão nesse mundo, um dia elas vão acabar. Tudo tem um tempo, irmãos. Tudo tem um tempo. Videogame, celular, televisão, todas essas coisas um dia vão acabar. O celular um dia vai quebrar, a televisão um dia ela vai pifar. E essas coisas não funcionam quando está sem luz. Quando está sem luz não tem como usar o celular, fica sem internet. Quando está sem luz não tem como usar o videogame, por causa da tomada. Mas irmãos, a Bíblia, você não usa nada tecnológico. Você não tem que colocar a tomada em não sei aonde. Você só tem que ler. Deus deu olhos, deu boca, deu nariz para você respirar, para você cantar, para você falar, para você olhar. Irmãos, falando no versículo 57, está falando que pessoas que estão dentro da igreja, mas se fingem, mas elas não estão realmente com a presença. Aqui está falando que não existe o servo do Senhor que não tem honra, que não honra, que não obedece o pai e que não obedece a mãe. E falando sobre obedecer, vamos lá na parábola, lá em Jonas. Irmãos, Jonas, Deus foi falar com ele, falou com ele para ele pregar em uma cidade. Irmãos, mas nessa cidade, que era em Nínive, tinha muitas pessoas que elas não eram da igreja. Como assim? Elas xingavam o coleguinha, falavam mal, brigavam. E não, eles eram muito mal educados. Jonas, ele teve que sair, ele ficou com tanto medo, tanta vergonha, que ele desobedeceu o Senhor. Irmãos, como tem pessoas boas,
Como também lá na passagem do bom samaritano, que ele ajudou o homem que estava todo espancado. Ele se colocou no lugar da pessoa. Ele imaginou, se fosse eu machucado ali, eu gostaria que alguém passasse reto e me ajudasse? E se ele ajudou? Mas Jonas, ele não obedeceu a Deus, ele não fez o que Deus pediu para ele. E eu olhei o versículo 1 e veio a palavra do Senhor: Jonas, filho de Amatai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu à minha presença. A fuga de Jonas e seu castigo. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E descendo, o jovem achou um navio que ia até Tarsis, pagou por sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou um mar, um grande vento, e fez-se no mar uma fonte de tempestade, e o navio estava ao ponto de quebrar. Irmãos, no versículo 2 está falando que aquela cidade era tão má, mas tão má, falava tão mal de Jesus, que Jesus meio que ficou um pouco desconfortável. Por quê? Porque a meta de Jesus, a meta de Deus, Ele quer que todos nós desse mundo vá para o céu. Irmãos, sobre o tesouro que aquele homem achou, pelo que eu conheço na Bíblia, tem dois tipos de tesouro. O tesouro que existe aqui na terra. Como assim que existe aqui na terra? Aquele tesouro que tem dinheiro, tem grana, tem celular, computador, videogame, Xbox, que tem o dinheiro que você precisa para você, o que você quiser com aquele dinheiro. Mas existe um outro tipo de tesouro, o lá do céu. E tem uma grande diferença entre esses dois tipos de tesouro. O tesouro que tem aqui na terra, ele vai acabar uma hora, mas o lá do céu, ele nunca vai acabar. Irmãos, a Bíblia fala que haverá uma tabela e que tudo aqui vai acabar. E as pessoas justas, boas, que são sinceras, que servem a Deus, eles vão para o tesouro lá do céu. E as pessoas que não são boas, sinceras, que elas não gostam do Senhor, que não obedecem, não faz nada que Deus pede, elas infelizmente não vão para o céu, vão para outro lugar que não é muito bom. Irmãos, se Jonas continuar desobedecendo o pai, a mãe, a Deus, ele não vai para o céu. E assim Jonas pegou o barco com o dinheiro que o Senhor deu para ele, que abençoou ele, para ele pegar sua passagem para Nínive. Ele usou esse dinheiro para fugir de Deus. Mas irmãos, não tem como você fugir da presença dele. Deus, ele é onipresente, onipotente. Ele sabe o que você está pensando, ele sabe onde você está, ele sabe só você, sabe que você gosta dele. Não adianta você tentar fugir. E para as crianças, nunca desobedeça seu pai, sua mãe. Um dia, seu pai e sua mãe pode até estar enganado, mas irmãos, sua mãe te carregou na barriga por 9 vezes. É verdade. Ela se sacrificou
para você viver neste mundo. Então, irmãos, não tem que você ficar com vergonha na sua mãe, só porque ela tem um emprego ruim, só porque ela é empregada, faxineira. Irmãos, você preferir que sua mãe fosse rica com dinheiro, mas que não te desse amor, ou uma mãe que é empregada, que se sacrifica por você, mas que te ama, que te leva para a igreja, que te salva, que te ajuda sempre nas suas dificuldades. Irmãos, você não pode ter interesse. Eu sou amigo de uma pessoa só porque ela tem dinheiro, só porque ela me convida para casa dela, porque ela tem videogame, porque ela tem carro, porque ela tem brinquedo. Irmãos, tudo isso vai acabar. Não adianta você for por interesse. Irmãos, tem uma passagem que Jesus chegou no jovem rico e ele falou assim: dá todos os seus bens, todo o seu dinheiro, todos os seus amigos, seus bens materiais que ele tinha, ele dá para os mendigos, os que não tinham nada. E o jovem rico disse assim, o pensamento dele, ele ficou triste, porque era muita coisa que ele tinha. Mas Jesus, porém, falou: se você der todos os seus bens, você vai ir para o céu. Irmãos, o céu nunca vai acabar. O céu, ele é tão bom que não vai existir maldade. Não vai existir pessoas que não são boas para a igreja, que não xingam, que não maltratam, que não falam, que não adoram, que falam mal de tudo. Só para vocês terem uma noção, as crianças que vão para o céu, elas vão brincar com leões, com tigres. Por quê? Porque lá não vai ter nenhuma maldade. O leão, ele não vai querer morder ninguém. Lá não haverá fome, lá não haverá orgulho, lá não haverá fortuna, não haverá egoísmo, orgulhosa. E lá não vai ter pecado. Irmãos, se fosse, eu tenho uma pergunta para vocês: se fosse para dar tudo que você tinha para ir para o céu, você daria? Não. O que vale não é o que você está respondendo com a boca. O que vale é a sua mente, a sua consciência. Se você daria tudo que tinha para ir para o céu, o que vale é a sua consciência. Por quê? Porque Deus, Ele sabe o que você pensa. E continuando na passagem de Jonas, ele fugiu para Nínive. E no versículo 2 está falando: e ele lhe disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar vos aquietará, porque eu sei que por minha causa foi sobreviver a grande tempestade. Antes desse versículo estava falando que Jesus, Deus, fez que Jonas estava no mar. Ele fez ter ondas, ele fez ter vento, que o barco estava começando a quebrar, estava começando a cair. Só que ele não estava sozinho.